Assim, vamos lá. Pessoal, então sejam bem-vindos mais uma vez, agora oficialmente. Nós estamos já começando aqui a nossa aula de introdução ao estudo da Bíblia e a história de Israel, tá? Então, nós passaremos aí pela formação, a gente vai falar de cânon, de inspiração, durante o dia inteiro, tá? E, em vez ou outra, essa matéria vai voltar à tona. Quando a gente for falar de outros assuntos, a gente vai ter que destacar de novo a inspiração, vai ter que destacar de novo os livros bíblicos, tá? Então, vai servir como uma revisão aí. Então, se algum assunto acabar repetindo, fiquem tranquilos, é porque esse assunto é relevante, tá? Muito bem. Pessoal, então, visão geral da Bíblia aí, eu quero relembrar com vocês, tá? Bem-vindos aos que estão chegando agora, que está aqui na sala fechada nossa aqui dos inscritos da imersão, ou você que está passando aí pelo YouTube, tá? Visão geral da Bíblia, então, primeira característica pessoal, a Bíblia tem 66 livros, tá? Só relembrando isso aqui, para fins de nivelamento, e 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. Nós veremos um pouquinho mais para frente, nessa matéria e em outras, que nós temos aí pelo menos 3 diferenças. Nós temos um cânon protestante, que é esse que você está mais acostumado, tá? Nós temos um cânon católico, que tem 73 livros, tem 7 livros a mais, além de acréscimos a Daniel e a Esther, tá? E nós temos ainda o cânon ortodoxo, que é a Igreja Ortodoxa, que separou da Igreja Católica oficialmente no ano 1054, num evento chamado Grande Cisma, e óbvio que você já está anotando esse Grande Cisma no 1054. Né? A Igreja Ortodoxa, de fala grega, separou-se da Igreja, a Igreja Oriental, né, chamada de Ortodoxa, separou-se da Igreja Ocidental, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, por fins de idioma. A Igreja Oriental falava grego, a Igreja Ocidental falava latim, tá? Por questões teológicas também, né? A questão do concílio, na hora que eles foram fazer o credo, a gente vai já explicar o que é concílio, o que é credo, tá? Eles tiveram uma desavença ali sobre uma cláusula chamada filioque, que é uma expressão em latim, para falar sobre o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Calma que a gente vai falar disso melhor. Só estou querendo dizer que houve uma separação em 1054 da Igreja Ortodoxa, a gente fala grega, oriental, e a Igreja Ocidental de fala latina, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a primeira grande divisão na Igreja Cristã não foi a Reforma Protestante. A primeira grande divisão oficial da Igreja foi no século XI, no ano 1054, quando houve o cisma da Igreja, que separou uma Igreja que era una, pelo menos oficialmente, né? A gente sabe que tinham vários outros segmentos, mas oficialmente só tinha uma Igreja. Em 1054 houve uma separação, tá? E no século XVI, com a Reforma Protestante, houve o fenômeno que a gente vai falar muito durante o dia, do protestantismo, que vai fazer ter inúmeras outras igrejas, tá? Mas, quando a gente fala de cânon, nós temos 3 cânon, 3 padrões oficiais, tá? Igreja protestante, 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, que é o que você está acostumado. Igreja Católica Apostólica Romana, 73 livros. E Igreja Ortodoxa, 78 livros, tá? Estará em slides para frente, é só para vocês aí se ligando aí que nós temos, então, 3 grandes vertentes dentro do cristianismo, ok? Muito bem. Então, falando de cânon, que eu já estou falando sobre cânon, né? A ideia é padronizar com vocês agora aqui o que é esse cânon bíblico, tá? Então, a palavra derivada do grego cânon, que significa regra ou medida. Então, a palavra cânon significa regra ou medida, ou seja, é uma padronização, tá? Então, no século I, século II e século III, por exemplo, tinham muitos livros circulando. Tinham muitos livros andando para todo lugar e todo mundo dizendo que aquele livro, esse livro que eu tenho aqui é um livro revelado, esse livro que eu tenho aqui é um livro inspirado, esse livro que eu tenho aqui é um livro autoritativo, é a palavra de Deus. E aí a pergunta que fica é, o que é e o que não é realmente a palavra de Deus? Houve muitas discussões, muita treta, muita controvérsia, tá? E essa controvérsia só vai ser fechada no século IV, tá? E aí nós vamos ter um cânon oficial do Novo Testamento. Com respeito ao Antigo Testamento, vocês verão já, foi decidido antes, tá? Mas quando se fala cânon, então, você vai entender o seguinte, cânon são os livros que estão dentro daquele hall, daquela biblioteca que você chama de Bíblia. A Bíblia, a palavra grega, Bíblia, é plural de livros, biblion. Biblion, um livro, Biblia, vários livros, tá? Então, por que não entrou o livro de Enoque? Por que não entrou Apocalipse de Pedro? Por que não entrou, por exemplo, no cânon protestante, Judite, Baruque, Eclesiástico, Macabeus? Então, porque não foi aprovado no cânon, no padrão
foi definido requisitos, foram definidos requisitos, e não foi aprovado dentro desse requisito, dentro desse padrão, dentro dessa régua, aqueles livros. Tá? Muito bem, então, cânon é uma palavra grega que significa regra ou medida. Tá? A lista oficial de livros reconhecidos como inspirados por Deus, obviamente, tem autoridade sobre a nossa vida. Se nós acreditamos que a Bíblia foi inspirada por Deus, tá? A palavra inspirada em grego é theopneustos. Theopneustos, tá? Vou pedir para alguém já escrever no theopneustos lá no chat, tá? Para os demais aí que não sabem ainda escrever essa palavra theopneustos, poderiam escrever, tá? Theopneustos, você vai escrever, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, com essa letra em amarela aqui, ó. Theopneustos, você vai escrever com T-H-E-O, tá? Que é uma maneira de expressar o teta ali em grego, tá? Theopneustos, tá? Eu estou escrevendo com o mouse aqui, tá bem ruim minha letra. Minha letra normal já é ruim, com esse mouse aqui. Tá? Theopneustos. O que é o theopneustos? Soprado por Deus, tá? Pneuma da ideia de vento, né? Sopro. E Deus, Theos. Então, soprado por Deus é inspirado. Se o texto bíblico é inspirado, então ele tem autoridade, obviamente. Se é a palavra de Deus, não há que se questionar o que ela manda falar, o que ela me proíbe de fazer, o que ela manda fazer, tá? A aceitação desse cânon demorou algum tempo, a gente vai já ver o processo, tá? O reconhecimento por comunidades religiosas como texto normativo para a fé. Então, existe muita lenda sobre isso, cuidado quando vocês forem pesquisar sobre inspiração, porque tem muito teólogo de internet aí que vai lá no YouTube e diz, pessoal, no Concílio de Nicéia, em 325, o imperador fulano de tal tirou livro, botou livro, tem livro secreto, tem código da Bíblia, tem números que ensinam não sei mais o quê. Enfim, tem muita coisa. Então, cuidado com isso, tá? Não foi alguém que falou, bota esse livro, tira esse livro, bota esse livro, tira esse livro. Não. Houve critérios, requisitos que definiram e que padronizaram quais livros entrariam e quais livros não entrariam no cânon. Ok? Não foi aleatório. Cuidado com o que você ouve. Outra coisa, no Concílio de Nicéia, em 325, foram adicionados livros, foram tirados não sei o quê. Pessoal, o Concílio de Nicéia, o objetivo dele é outro, a gente vai ver durante o dia. O objetivo do Concílio de Nicéia eram outros, tá? Não tratar especificamente sobre Bíblia, sobre Escritura Sagrada, tá bom? Outros concílios nós tivemos para definir isso. Isaac, eu não sei o que é concílio ainda, calma. Você vai saber já já. Muito bem. Qual o processo histórico, então, de formação do cânon? Primeiro, né, cânon, lembre sempre como livros inspirados, nós tivemos a tradição oral, tá? Então, histórias, leis e ensinos transmitidos verbalmente entre as gerações. Então, houve um tempo em que a transmissão era feita oral, tranquilo? Por exemplo, quando a gente fala de Novo Testamento, nós temos os primeiros livros, por exemplo, Jesus morreu no ano 33, aproximadamente, né? Se a gente considerar o nosso calendário gregoriano. Aí nós vamos ter as primeiras cartas, né? Gálatas, ou Tessalonicenses, sendo escrita de 55 a 60. Tá? 55. Eu vou confirmar a data aqui, mas, enfim, alguns anos depois do 31, quase 20 anos depois da morte de Cristo. Então, nesse período, como que foi passado o que Cristo fez? De maneira oral, tá? Então, iam falando ali o que foi feito, o milagre, o acontecimento, e depois as cartas, os evangelhos, inclusive, começaram a ser escritos. O Evangelho de João, por exemplo, foi escrito quase no fim do século I. Tá? Alguns datam no 96, 95, para o Evangelho de João. Então, João já era muito idoso e ele está escrevendo sobre algo que aconteceu quantos anos atrás? De 95 para 33, vamos lá, há 60 anos atrás. Tá? Então, é preciso que a gente saiba que houve uma tradição oral e que eu acreditar na inspiração bíblica, eu acreditar que Deus também preservou esse processo de transmissão oral para que não houvesse erros nesse processo. Tá? Depois nós tivemos os primeiros registros, né? A transcrição gradual em papiros e pergaminhos. Lembrando que nós estamos em uma época em que papel não é fácil, em que não havia impressoras, em que era caríssimo os objetos, né, de escrita, tá? Então era tudo muito difícil, tá? Então, enfim, isso foi acontecendo aos poucos e Deus preservou esse processo também, para que não houvesse erros. A redação final, né, que é a compilação e edição por sábios e sacerdotes, e, por fim, a canonização, que nada mais é do que tornar sagrado aquele escrito, o que já vai acontecer ali no fim do século IV. Tá? Muito bem. Então, nós temos primeiro a oralidade primitiva. Por séculos, as narrativas bíblicas foram transmitidas oralmente. Histórias sobre ancestrais, leis e profetas circulavam entre gerações. Mestres e sacerdotes memorizavam textos extensos com precisão impressionante. Tá? Então,
no início era tudo oral, era tudo passado de pai para filho, de mestre para aluno, tá? Então isso era sendo passado aos poucos de maneira oral. Depois que nós vamos ter uma transcrição, uma transição para a escrita, ok? Essa transição não foi de uma hora para outra, foi aos poucos. Então, mais uma vez, eu quero recapitular aqui. Se eu acredito na inspiração bíblica, eu acredito que Deus guardou as verdades eternas, inclusive no processo de oralidade, para que esse processo chegasse íntegro no momento dele ser passado para o papel, para o pergaminho, para o papiro, tá? Então, esse processo Deus guardou de erros, tá? Falando de inspiração aqui, só para recapitular, o que é inspiração bíblica, então? É que no momento da escrita dos livros sagrados, Deus isentou os autores de erro. Embora eles não estivessem em transe, eles não estavam fora de si, eles não estavam tendo alucinações, eles estavam conscientes, tá? Tendo todas as suas faculdades mentais mantidas, porém Deus os guardou de erros, Deus os isentou de cometer algum equívoco, algum lapso nesse processo. Então é mais ou menos o seguinte: o apóstolo Paulo cometeu erros na vida? Sim, ele é ser humano, ele pecou, equivocou-se, errou numa fala, errou numa escrita qualquer. Agora, quando ele vai escrever a carta aos Gálatas, aos Romanos, aos Filipenses, aos Coríntios, qualquer uma das suas 13 ou 14 cartas, tá? Já que nós não sabemos a autoria de Hebreus, Deus o guardou de erro. É isso que é acreditar no Theopneustos, na inspiração, tá? Do processo que Deus entrega a palavra de Deus escrita para nós, tá? A revelação especial. Lembrando que antes da revelação especial, a outra revelação que é a revelação geral, tá? Ou seja, antes da revelação escrita, o ser humano deveria adorar a Deus por meio da revelação geral. Porém, a queda tirou essa capacidade humana de adorar a Deus só por meio da revelação geral. E o que vem a ser a revelação geral? Deus apresentando-se ao homem, Deus manifestando a sua força, a sua glória, o seu poder, a sua divindade, por meio das coisas que foram criadas, conforme está descrito no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. Não existe pregação maior no mundo do que a natureza, o sol, a lua, enfim, os vegetais, os animais, enfim, tudo na natureza demonstra a grandeza de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, dirá, ou disse, né? Tem gente que não gosta que fale da Bíblia no futuro, né? Estou tentando me corrigir nisso, é um vício de linguagem. A Bíblia disse em Romanos, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem, são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Essa é a revelação geral. Porém, o homem, devido à queda, e lembrando que a perspectiva nossa aqui sempre será falar da queda numa perspectiva reformada, até porque muitos aqui farão concurso em breve para o concurso da aeronáutica, e a perspectiva é uma perspectiva reformada, tá? Calvinista, inclusive, tá? Então, assim, embora arminianos e calvinistas concordem com isso, a natureza humana está depravada por conta do pecado. Então, nós não podemos mais, devido a essa queda, por iniciativa própria, adorar a Deus ou buscar a Deus. É necessário um ato primeiro de Cristo, ok? Muito bem. Passando rápido aqui, o cânon do Antigo Testamento, então, a origem histórica, ele começa com Moisés, no ano 1250 a.C., e finaliza o período persa, no aproximadamente 400 a.C. Eu sei que a maioria já sabe, mas não cabe relembrar, não custa relembrar, que quando eu estou falando de datação antes de Cristo, a contagem é decrescente. Perceba que começa o processo em 1250 a.C., tá? E esse processo continua, pelo menos no Antigo Testamento ali, tá? Por 850 anos. 850 anos depois que começa o processo, lá com Gênesis, com a revelação que Deus dá a Moisés, da Torá, do Pentateuco, tá? Termina-se ali provavelmente com os últimos escritos, por exemplo, da rainha Esther, tá? Dos profetas pós-exílicos, né, da reconstrução, como Ageu, Zacarias e Malaquias, que já foi próximo do ano 400. Então, perceba, primeiro veio 1250, aí vem descendo até chegar no 400, porque eu estou antes de Cristo, a contagem é decrescente. Tranquilo? Todos entenderam isso? Se alguém não entendeu, eu explico de novo. Tá? Antes de Cristo, a contagem é decrescente. Tá? No ano 400 a.C., quando termina aproximadamente a escrita do Antigo Testamento, começa um período que os protestantes nós chamamos de período interbíblico ou período de silêncio, porque a manifestação profética cessa e nós só teremos depois, já no início do Novo Testamento,
a profecia voltando, né? Lá com o pai de João Batista, depois com João Batista, ok? Muito bem. Então, esse processo foi gradual, a acumulação de textos sagrados ao longo dos séculos, tá? E a definição tardia, a consolidação final, foi por volta do século I depois de Cristo, após a destruição do templo. Então, os judeus não discutiam entre eles muito, esse é inspirado, esse não é. Eles liam os textos de profetas, eles liam a Torá, tá? Para o judeu, a Torá está acima do Neviim e do Ketuvim, que são os escritos dos profetas, tá? Não havia muita discussão qual texto é inspirado, qual não. Porém, com o Império Grego vindo, tá? E com muitos livros de escrita em língua grega circulando e querendo ter autoridade também sobre o cânon do Antigo Testamento, houve uma necessidade dos judeus no ano 90 depois de Cristo, num evento chamado Sínodo de Jâmnia, ou Concílio de Jâmnia, tá? Já deixo abrir um parênteses rápido para explicar sínodo ou concílio. Historicamente, é uma reunião para definir alguma coisa que precisa ser definida, tá? Que está em controvérsia e precisa ser resolvida. Então, o Sínodo de Jâmnia, no ano 90, definiu o cânon do Antigo Testamento. Tá? Os próprios hebreus disseram, olha, nós só vamos aceitar o que estiver escrito em hebraico, tá? Ou aramaico. Nós não vamos aceitar nada que foi escrito em grego, porque tudo que foi dado para nós, hebreus, foi escrito na nossa língua, em hebraico, e alguns trechos em aramaico, que são os trechos pós-exílicos. Tá? É por conta disso que nós, protestantes, não aceitamos, por exemplo, livros que estão na Bíblia Católica, como o livro de Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, primeiro Macabeus, segundo Macabeus. Porque esses livros foram escritos, né, alguns em grego e outros não foram escritos em grego, mas os próprios hebreus não aceitaram como canônicos, tá? Diziam que era boa a leitura, podia ser lido, mas não eram inerrantes, infalíveis palavras de Deus. Então, se o Antigo Testamento, que predominantemente foi dado aos hebreus, os hebreus não recebem esses livros, tá? Os protestantes, então, seguem os hebreus, e o cânon protestante do Antigo Testamento é idêntico ao cânon protestante, o cânon dos protestantes, tá? O cânon dos hebreus é idêntico ao cânon protestante do Antigo Testamento, tá? A diferença apenas é na quantidade de livros, mas o conteúdo é o mesmo, já que no cânon protestante nós temos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e lá no livro, na Torá, na Tanakh, desculpa, no cânon hebraico, alguns livros estão misturados, lá é só livro de Samuel, livro de Reis, livro de Crônicas, tá? Os profetas menores, no cânon hebraico original, estavam todos juntos, num livro só. Então, isso acaba com que na contagem dos livros, tá? Dá 22 na Bíblia hebraica, alguns separam ali Neemias de Esdras, e acaba dando 24. 22, 24 no cânon hebraico, e no nosso cânon do Antigo Testamento, 39, tá? Mas, embora a quantidade de livros seja divergente, o conteúdo é convergente, o conteúdo é o mesmo. Ok? Muito bem. Então, o Antigo Testamento, então, tem uma tripla divisão na Bíblia hebraica, Torá, Neviim e Ketuvim, tá? A Torá são os 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco, lembrando que Pentateuco é uma expressão já em grego, tá? No hebraico é Torá, que é lei, tá? Então, nós temos lá os 5 primeiros livros da Bíblia, que para os hebreus têm destaque, são mais importantes que os demais. Para os protestantes, católicos também, todos no mesmo nível, tá? Depois vem os Neviim e o Ketuvim, tá? O Neviim são os profetas anteriores e posteriores, e o Ketuvim são os escritos, que dividem-se em 3 visões, tá? Os poéticos, os 5 rolos, ou Megilot, e os históricos. A gente vai ver isso mais para frente e vai estar para você revisar no slide, tá? Por exemplo, aqui, ó, Torá. Nós temos, então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, com resuminho de cada um, ali, da essência do livro, tá? O Neviim, então, nós temos 3 divisões, tá? 2, desculpa, profetas anteriores e profetas posteriores. No nosso cânon, nós chamamos de profetas maiores e profetas menores. No cânon hebraico, eles vão chamar de profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Tá? E dentro de Samuel vai dar 1º e 2º Samuel, dentro de Reis vai dar 1º e 2º Reis, eles chamam só de Samuel e de Reis. 4 livros dos profetas anteriores, 4 livros nos profetas posteriores. Quais são os livros dos profetas posteriores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e um livro chamado Os 12. Quem são esses 12? Botei a setinha ali para você ver. Esses 12 ali nada mais são do que os profetas menores. Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No cânon hebraico, eles são todos um livro só, chamado Os 12. Então, o Neviim, vamos lá, Torá, os 5 primeiros livros. O Neviim são profetas, Neviim significa profetas, tá? Juízes, Samuel e Reis.
E os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e um livro chamado Os 12. Então, na Bíblia hebraica, não tem um livro para Joel, um livro para Miqueias, um livro para não. Eles estão embutidos em um livro único chamado Os 12. Compreendido até aqui? Então, avancemos. Depois nós temos o Ketuvim, que é a terceira divisão. Tá? Os escritos incluem, então, livro de poesia, Salmos, Provérbios e Jó. Depois vem os 5 rolos, chamados de Megilot. Tá? São Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté. E depois os livros históricos, Daniel, Esdras, que é junto com Neemias e Crônicas. Tá? E aqui cabe algumas observações. Então, a Bíblia hebraica, ela tem essas 3 divisões. Torá, Nevim e Ketuvim. O Torá a gente já conhece, é o Pentateuco. O Nevim são os profetas, dividem-se em 2 categorias. Tá? Profetas anteriores e profetas posteriores. E o Ketuvim distribui-se em 3 categorias. Tá? Poesias, 5 rolos e históricos. Como que eu faria para lembrar? Tá? Como que eu faria para lembrar? Principalmente o pessoal que vai fazer prova. Eu faria o seguinte, a Torá é uma divisão única, com os 5 livros. O Nevim é a segunda divisão, tem 2 divisões. Perceba que a Torá é a primeira, o Nevim é o segundo, o Ketuvim é o terceiro. Tá? Então, a Torá é uma divisão só, que é única. O Nevim divide-se em 2, profetas anteriores e profetas posteriores. Tá? Quais são os anteriores? Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Tá? Todos aqui na divisão dos profetas, 2 divisões. E o Ketuvim divide em 3. Poesia, 5 rolos e históricos. Ok? Tranquilo, tranquilo? Lembrando que essa era a Bíblia que Jesus lia. Quando ele falou lá, por exemplo, vocês serão condenados pelo sangue desde Abel até o sangue do sacerdote que foi derramado perto do altar. Então ele está querendo dizer o seguinte, tudo que aconteceu de Gênesis a Apocalipse, mas Jesus não tinha Apocalipse ainda. Pois é, então ele falava de Gênesis a Crônicas. Tá? Ou seja, de Abel, que foi o primeiro homicídio, o último homicídio está lá no livro de Crônicas, no Antigo Testamento, tá? Que Crônicas era o último livro da Bíblia hebraica. Tranquilo? Então, Jesus disse, leia o que está escrito em mim, na lei, tá? Nos salmos, nos profetas e nos salmos. Tá? Era um costume da época também generalizar essa terceira etapa aí de Ketuvim, chamando só de salmos. Tá? Então, quando ele diz, leia o que está escrito sobre mim, na lei, nos profetas e nos salmos, tá? Ele está querendo dizer na Tanakh, tá? Na Torá, no Nevim e no Ketuvim. Tranquilo? Então, a Bíblia hebraica tem essa divisão. Muito bem. Tem diferença entre o cânon hebraico e o cânon grego? Tem, tá? O cânon hebraico foi estabelecido em Jâmnia, no ano 90, a gente já falou, estamos falando do Antigo Testamento, contém os nossos 39 livros, tá? Da Bíblia protestante. Tá? Está escrito majoritariamente em hebraico, tá? Por que majoritariamente em hebraico? Porque tem alguns trechos em aramaico. E quais são os trechos em aramaico? O que foi escrito no exílio e pós-exílio. Quando nós falamos em exílio, nós estamos falando de quê, pessoal? Reino do Sul levado cativo para a Babilônia. Lá na Babilônia, na Mesopotâmia, lembrando que a Babilônia fica na Mesopotâmia, a gente vai ver depois aqui em Geografia Bíblica, tá? Eles foram proibidos de falar o hebraico original. Eles tinham que falar uma variação do hebraico, que é o aramaico. Tranquilo? Então, o que foi escrito lá no cativeiro, né, no exílio, e pós-exílio, foi escrito em aramaico. O que foi escrito antes foi escrito em hebraico. Por isso, tá, o cânon palestinense, o cânon hebraico, é majoritariamente em hebraico. Por isso, eles rejeitaram, por exemplo, os livros de Macabeus, que foram escritos em grego. Tá? Já o cânon alexandrino, ou grego, tá, vem da Septuaginta. Ok? Por exemplo, lá no cânon hebraico, o primeiro livro da Bíblia é Bereshit. No cânon grego é Gênesis. Êxodo é saída em grego. Perceba que esses nomes dos livros nossos são nomes que vieram da Septuaginta, vieram do cânon grego, tá? Então a gente pegou os nomes do cânon grego, tá? E a quantidade de livros do cânon hebraico, tá? Nesse cânon alexandrino ou grego, ele inclui os deuterocanônicos. Quais são os livros deuterocanônicos? São aqueles que os protestantes chamam de apócrifos na Bíblia católica. Se você estiver conversando com um católico apostólico romano, por respeito, você não deve chamar esses 7 livros de apócrifos, você deve chamá-los de deuterocanônicos. O que significa a expressão deuterocanônicos? Livros que foram canonizados, inspirados depois. Tá? Originariamente, o Antigo Testamento foi definido lá em Jâmnia, tinha só os 39 livros que nós protestantes admitimos como inspirados. Tá? Depois da Reforma Protestante,
Quando Martinho Lutero traduz a Bíblia para o alemão, tá? Ele decide traduzir no Antigo Testamento o cânon hebraico, ou seja, só os 39 livros. Tá? E aí o concílio de Trento, que foi um concílio da Igreja Católica para reagir à Reforma Protestante, decidiu então que eles iriam então considerar alguns livros inspirados para diferenciar a Bíblia Católica da Bíblia Protestante, e aí eles subiram o nível de 7 livros, e ainda acréscimos a Daniel e a Esté. Esses 7 livros que foram adicionados foram então aqueles que nós já dissemos: Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, 1º Macabeus, 2º Macabeus. Esses livros são deuterocanônicos, tá? E são os livros que diferenciam da Bíblia protestante para a Bíblia católica. Ele foi adotado, então, pelas Bíblias católicas e também pela Bíblia ortodoxa. Muito bem. Os livros deuterocanônicos estão aqui: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria e Eclesiástico, Baruque e acréscimos a Daniel e a Esther. Tá? Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus estão na categoria de livros históricos. Tá? Sabedoria e Eclesiástico estão na categoria sapiencial, ou seja, sabedoria, tá? Poesia, né? E os livros proféticos, Baruque e acréscimos a Daniel e a Esther. Esses livros foram incluídos na Septuaginta, que é a tradução grega, e reconhecidos como inspirados pela Igreja Católica. Lembrando que essa inspiração aconteceu lá no Concílio de Trento, salvo o melhor juízo, a gente vai confirmar já mais em slides para frente. Aconteceu de 1548, o Concílio de Trento, até 1563. Então, foi um concílio que demorou um pouquinho, né? Muitas decisões foram tomadas nesse Concílio de Trento, impactando, inclusive, no Brasil, porque a Igreja Católica começou a investir em missões, criou a Companhia de Jesus, tá? E essa Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, acabou chegando aqui na colônia de Portugal, né, para poder catequizar os indígenas. E aí, por isso, o Brasil, então, tem tantas datas católicas, tem tantos feriados católicos, enfim. Tem uma explicação histórica para isso, ok? Ô, professor, uma dúvida em relação a isso aí. Pois não. Se esse livro fossem canonizados, ele entraria em que parte lá da Bíblia hebraica, ou até mesmo no nosso histórico, apocalíptico, didático? Pois é, Jorge, todos esses livros, eles são do Antigo Testamento. A discussão do Novo, tá? Ela aconteceu e ela é vencida no século IV, com os 27 livros. Então, assim, não há diferença no Novo Testamento da Bíblia protestante para a Bíblia católica. Essas diferenças aqui que nós estamos falando, ela acontece toda no Antigo Testamento, tá? Então, eu não lembro a sequência agora, mas, por exemplo, o livro de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, deve estar na categoria dos históricos do Antigo Testamento. Aonde estão nossos históricos no Antigo Testamento? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, nesse meio ali, desses 12, por conveniência, entraria ali, né? Por exemplo, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, como livros históricos, tá? Os livros sapienciais, Sabedoria e Eclesiástico, estariam ali próximo a Provérbios, a Eclesiastes, que são livros sapienciais, livros de sabedoria. E os proféticos, Baruque, né, estaria lá nos profetas maiores ou menores. Como Baruque é um livro pequeno, provavelmente ele seria um profeta menor, igual Osé, Joel, Amós, Obadias, etc. Tá? Então, estaria, se respeitar da categoria que nós protestantes seguimos, esses livros estariam nessas posições aproximadas. Lembrando que toda essa treta aqui é Antigo Testamento, tá? No Novo não há dúvidas. Há uma convergência total entre católicos e protestantes com respeito ao Novo Testamento, ok? Para eu reconhecer, então, os livros do Antigo Testamento, eu tenho que ver a origem divina, inspiração, né? Que essa palavra inspiração é teopneustos, que a gente já falou dela. Outra coisa, vamos reconhecer esse livro aqui como inspirado, beleza, mas as igrejas, vamos falar aqui de Novo Testamento, tá? As igrejas fundadas pelos apóstolos, leem essa epístola de Paulo aos Filipenses, no século II, eles ainda leem. A igreja que João fundou ali, eles leem o Evangelho, segundo escreveu Lucas, leem. Tá? Beleza. A igreja que foi fundada pelos apóstolos ali, eles leem o Apocalipse de Barnabé? Não leem. Opa, não há um uso litúrgico, isso já está pesando contra, porque se a igreja é fundada pelos apóstolos, e os apóstolos que fundaram a igreja não reconhecem a autoridade de determinado livro, então já é um critério ali que a gente já pode ser considerado, tá? A autoridade histórica, né? Então,
o livro tem que ter uma autoridade ali fidedigna na continuidade com a tradição israelita e aceitação comunitária. Lembrando que essa aceitação comunitária é nas comunidades fundadas por apóstolos. Então, tem um peso a palavra do apóstolo, ok? Disputas e debates na formação do cânon. Concílio de Jamni, a gente já falou, foi no ano 90, né? Definição judaica após a destruição do templo. O templo foi destruído no ano 70. E aí os rabinos ficaram preocupados. E agora que a gente vai espalhar pelo mundo, como a gente vai saber quais livros são e não são? Vai ficar tudo doido? Não, vamos antes reunir-se na cidade de Jamni e definiram que não se adicionaria mais nada além daqueles do Antigo Testamento, tá? Havia um debate ainda entre fariseus e saduceus, disputas sobre quais livros eram inspirados, né? Essa treta entre fariseus e saduceus já era desde os tempos de Cristo, continuou ali no período patrístico. Aceitação cristã, qual seria o verdadeiro Antigo Testamento? O grego ou o hebraico? E aí? Eu vou aceitar o hebraico, vou aceitar o grego, e esses livros aí que estão no grego, que não estão no hebraico? Então, houve muitos debates sobre essa inspiração nos primeiros séculos da igreja. A gente vai falar disso melhor nos próximos slides, tá? Os debates sobre quais livros deveriam ser considerados sagrados foram intensos. Os judeus na Palestina rejeitavam livros escritos em grego, enquanto os judeus na diáspora os aceitavam. O que é diáspora? É a dispersão, tá? Então, os judeus que estavam morando em outros lugares e falavam grego, para eles era cômodo ter a escrita em grego, tá? Agora, quem estava morando na Palestina, ou seja, ali em Canaã, na região ali original dos judeus, eles diziam, não, se o texto foi dado em hebraico, a gente tem que manter em hebraico. Então, por isso que os rabinos iam à sinagoga e aprendiam hebraico para poder ler na sinagoga em hebraico. Para eles era um assinte, uma vergonha ter que traduzir o livro para o grego. Tá? Tinha aquela questão do orgulho, tinha aquela questão da superioridade judaica, tudo isso estava envolvido, tá, pessoal? Então, quem estava morando longe, que já não falava o hebraico, não tinha tido condição de estudar como rabino para saber ler hebraico, preferia o texto escrito em grego, óbvio, tá? Enfim, mas aqueles que estavam lá na Grécia, né? Ou estavam, desculpa, entre os judeus, preferiam hebraico. Não, eu aprendi hebraico, eu quero ler em hebraico, não deixe os ignorantes lerem em grego, não. Então, a treta passava por essa questão cultural também. Lembrando que o século I, o Império Romano está no controle, mas a cultura toda é uma cultura grega. Daí dizer esse Império Greco-Romano, tá? Então, todo o idioma, a cultura ali é grega. Lembrando que essa cultura grega, pessoal, ela vem do Alexandre Magno, tá? Ou Alexandre o Grande, que espalhou a cultura grega ali por toda aquela região. Tranquilo? Daí, Paulo, escrevendo aos Romanos, dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Tá? Eu sei que a maioria de vocês já sabe disso, mas não custa relembrar. Grego, no Novo Testamento, quando você lê a palavra grego, não é alguém nascido na Grécia, não necessariamente. Grego no Novo Testamento é qualquer pessoa estrangeira. O judeu chamava todos os estrangeiros de grego. Se você entrasse numa máquina do tempo e fosse lá para o século I, os judeus te chamariam de grego. Tá? Então, os judeus se achavam superiores aos gregos. Né? Os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria. Né? Então, Paulo sempre vai estar comparando judeus e gregos. Esses gregos aí são estrangeiros, tá? Não os gentios. Os gentios, pronto. Então, considere grego, gentio, estrangeiro, tudo sinônimo no Novo Testamento, tá? Porque às vezes você vai responder uma pergunta de prova que vem escrito grego e você pode se confundir grego, mas será? Grego é gentio, estrangeiro, considere tudo sinônimo, tranquilo? Vamos lá, e o Novo Testamento? O Novo Testamento, houve um período de redação dos textos do Novo Testamento ali no primeiro século, né? Depois começa a circular a coleção dos manuscritos entre as igrejas, tá? Lembrando que os círculos gravam independentes, o Evangelho de Lucas está para cá, o de João está para lá, a Epístola de Paulo aos Colossenses está para lá, e ficava girando ali naquela região, nas igrejas, que a maioria das igrejas eram fundadas pelos apóstolos, né? Então, os manuscritos ficavam andando, não era barato para ter um manuscrito naquela época, não era fácil ter um texto escrito. Então, devido às dificuldades, né? Então, tinham poucos exemplares. Tranquilo? Aí começam os primeiros catálogos oficiais de discussões sobre a autoridade já entre o ano 200 e 300. E aí, será que esse pode? Esse não pode? Esse aqui é inspirado? Principalmente, pessoal, porque a doutrina gnóstica, que a gente vai falar dela durante o dia bastante, no século I que estava atacando a igreja, tá? Era uma heresia
digamos assim, uma heresia filosófica, tá? Eles escreviam livros para defender as suas heresias e colocavam o nome de pessoas que tinham autoridade entre os judeus, tá? Por exemplo, Apocalipse de Pedro. Não foi Pedro que escreveu, foram os gnósticos colocados de Pedro para poder ter uma autoridade. Evangelho de Barnabé, tá? Não foi o Barnabé que escreveu. Por que colocava o nome de Pedro, de Barnabé, até de Maria Madalena? Para dar um peso autoritativo, tá? Mas, quando passado por testes ali, obviamente, não eram eles que tinham escrito, tá? Então, começam as primeiras discussões devido a esses inúmeros livros que circulavam ali entre o ano 200 e o ano 300, tá? Esses livros que tinham nomes de autores falsos, nós os chamaremos de pseudepígrafes. Pseudepígrafes ou pseudoepígrafos. Tem livros que colocam pseudoepígrafos, outros juntos numa palavra só, pseudepígrafes ou pseudepígrafos. Tem 3 maneiras de escrever, tá? É uma junção de 2 palavras gregas. Pseudo é falso e epígrafe é escrito. Então, é escrita falsa, tá? O autor do Apocalipse de Pedro não foi Pedro. Do Apocalipse de Barnabé não foi Barnabé, tá? Então, são pseudepígrafos, tá? Escritos falsos. O Novo Testamento, então, é bem tranquilo da gente relembrar, né? Evangelhos, livro histórico, epístolas e Apocalipse. Abner, você levantou a mão? Fala comigo. Bom dia, mestre. Tudo bom? Bom dia. Então, tinha alguma instrução sobre essa circulação dos livros, que, por exemplo, tem uma suposta carta de Laodiceia, né, que é citada em Colossenses 4, mas só que ela não está na Bíblia. Como que funciona essa questão? Eu acho que tem até uma outra carta de Coríntios também que não está para a gente aqui, se eu não me engano. Aí tinha alguma instrução de qual manter, qual não manter? Como que funcionava essa questão, por favor? Pois com respeito a a primeira carta, né, Paulo cita, quando ele escreve 2 Coríntios, quando ele escreve 1 Coríntios, uma outra carta, né? Cadê essa outra carta? E quando, só para contextualizar, tá? O Abner está citando aqui, no final da carta aos Colossenses, Paulo diz o seguinte: olha, eu estou mandando essa carta aí para Colossos, quando vocês terminarem de ler, manda para Laodiceia, e eu mandei também uma carta para Laodiceia, e depois deles lerem, eles vão mandar para vocês aí também, então troquem depois as cartas, não é isso? Perdeu-se a carta de Laodiceia, perdeu-se essa outra carta aos Coríntios, tá? Mas assim, a instrução que existia no primeiro século não precisava de instrução. Porque no primeiro século, a autoridade apostólica ainda estava em vigor. Alguns apóstolos ainda estavam vivos, e os apóstolos que já tinham morrido, né, por perseguição e tudo mais, mas eles tinham deixado apóstolos que ouviram da boca dos apóstolos. A gente chama de discípulos de primeira geração. Tá? Então, por exemplo, chegava alguém e dizia assim: ei, podemos ler aqui o Apocalipse de Pedro? Tá? Aí alguém dizia para eles: opa, não, porque essa igreja aqui, que nós estamos, essa comunidade, foi fundada pelo apóstolo, vamos lá, Tiago. E o apóstolo Tiago deixou uma ordem que não era para ler esse livro. Então, no século I, essa discussão não acontece. Por isso que eu coloquei no slide ali, ó, primeiros catálogos oficiais de discussões sobre a autenticidade. Quando que essas discussões começam a ficar mais acaloradas, Abner? Lá entre o ano 200 e 300. Por quê? Porque os apóstolos já haviam morrido, obviamente, e os discípulos dos apóstolos da primeira geração e até da segunda já estavam morrendo também. Ou seja, a autoridade dos apóstolos estava muito distante. Enquanto o apóstolo morreu, mas eu tenho um discípulo do apóstolo que ouviu da boca do apóstolo, aí tranquilo. Ó, esse livro aqui, ó, pessoal, o João falou que não pode esse aqui. Pessoal, o Pedro falou que esse aqui não. Ele já morreu há 20 anos, mas eu ouvi da boca dele. Agora, quando essa segunda geração que ouviu da boca dos apóstolos também foi morrendo, aí foi ficando muito distante, entendeu? É nessa hora que começa a briga. E esse aqui a gente pode ler? Eu acho que não, porque o discípulo do discípulo do discípulo disse que não. Peraí, mas será que ele disse isso mesmo? Estava muito longe. Foi ficando longe. Então, foi a hora que as discussões ficaram mais acaloradas, tá? Discussões essas que só vão terminar lá no fim do século IV, com Atanásio escrevendo a Carta Pascal em 367, dizendo quais são os 27 livros do Novo Testamento, e o concílio de... Teve um concílio antes, concílio de Cartago em 397, teve outro concílio antes em 393, mas o que definiu mesmo foi Cartago em 397, bateu o martelo e falou, realmente são esses 27 livros aqui, não se discute mais, tá? Mas a instrução que existia era essa. O que os apóstolos disseram sobre esse livro? Era o critério da apostolicidade, tá? Foi um apóstolo que escreveu esse livro? Ou um discípulo direto do apóstolo? Foi. Então, provavelmente, ele tem autoridade. Ah, não, esse aqui não foi um apóstolo. Não está comprovado que foi um apóstolo. Então, já perdia muito da autoridade canônica, tá?
Perfeito, mestre, perfeito. Obrigado. Critérios para a inclusão no Novo Testamento. Está aqui, ó. Abner, critérios. Só que esses critérios aqui, eles acontecem lá nos concílios, no ano já 300 e pouco. Tá? No início era o pessoal, desculpe, meu computador, apertei sem querer aqui no botão de desligar. Tá voltando aqui agora. Mas eu tô aqui no celular. Deixa eu ver se já voltou aqui. Espera um minutinho. Tá constando que eu saí da reunião. Bem, então, vou continuando aqui só por áudio enquanto eu ajusto aqui. Relembrem isso, tá, pessoal? Relembrem essa ideia de que existiam critérios, e esses critérios foram usados lá no fim do século IV, nos concílios, que padronizaram os livros que seriam inspirados e quais não seriam inspirados, tá? Mestre, só para concluir aqui meu raciocínio, para ver se eu peguei certo, então. No caso, então, a gente houve uma perda desses livros, mas, então, caso não houvesse essa perda, seriam, então, canônicos, considerando que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Eu creio que sim, Abner. Agora, é como ele estava dizendo, o que vai definir é a questão da apostolicidade, ortodoxia e o uso litúrgico, né? Se realmente foi feito por um apóstolo e é ortodoxo e todos reconhecessem e usassem esse livro, eles se tornariam canônicos, normalmente. Não, sim, com certeza. Perfeito. Tamo junto. Está sem áudio, professor. O microfone está desligado. Voltei. Ok, me ouvindo agora? Sim. Maravilha, obrigado, pessoal. Desculpa aí, o celular caiu bem em cima do botãozinho de desligar aqui o notebook. Mas vamos lá. Então, havia critérios, respondendo a pergunta ainda, tá? Se achassem aquela carta lá de Laodiceia, tá? Realmente escrita por Paulo, ela estaria no cânon, porque passaria no critério de apostolicidade. Paulo não colocou, eu imagino que ele não colocou na carta de Laodiceia nenhuma heresia, então passaria no critério da ortodoxia, tá? E se essa carta não houvesse se extraviado, tá? E Paulo pediu para ler ela em Laodiceia e ler em Colossos depois, ou seja, o uso litúrgico dela depois ela seria emprestada para Filipos, depois ela seria emprestada para Éfeso, ela podia ir para a Europa, lá para a igreja de Corinto, e aí passaria nesse critério do uso litúrgico também. Então, imagino que se essa carta aos Coríntios, tá, não tivesse sido extraviada, e essa carta a de Laodiceia não tivesse extraviada, baseado nos critérios aqui, óbvio que é uma suposição, ele passaria nesse critério aqui. Foi um apóstolo que escreveu? Foi. Apóstolo Paulo. Tem ortodoxia, ou seja, passa no crivo doutrinário? Sim. As igrejas usam, tá? As igrejas primeiras, tá? Aquelas primeiras igrejas usadas pelos apóstolos, fazem a leitura desse texto, consideram sagrado e canônico? Sim. Então, esses eram os principais critérios utilizados pela primeira igreja, né? Pela igreja primitiva, digamos assim, tá? Aí nós vamos começar a ter os primeiros catálogos. Os cristãos catálogam a junção de livros. Esses são os inspirados, esse. Alguém fazendo uma lista, tá? No ano 140, nós tivemos um herege chamado Marcião, tá? Para quem vai fazer a prova aí, os carinhas organizadores de concurso de capelão amam esse Marcião aqui, tá? E o carinha ainda é de Sinop ainda, para completar, tá? Sinop, na Turquia, tem uma cidade chamada Sinop, ele é de lá. E ele, então, o Marcião, ele não gostava de judeu. Ele tinha ódio dos judeus.
Então ele falou o seguinte: olha, eu não quero mais ler esses livros do Antigo Testamento. Para mim, livro do Antigo Testamento não presta, tá? Aí ele criou um cânon para ele, uma lista. Nessa lista dele só tinha cartas de Paulo, e mesmo assim ele tirava as partes em que Paulo fizesse algum elogio aos judeus, e o único evangelho que ele aceitava era o evangelho segundo Lucas, porque Lucas é grego, Lucas é estrangeiro, Lucas não é judeu. Então só o evangelho de Lucas e as cartas de Paulo, tá? Então, quando a igreja percebeu que tinha um carinha querendo fazer um cânon, tá? E esse cânon, ele é um cânon totalmente absurdo, né? Por desconsiderar todo o Antigo Testamento, desconsiderar a continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Aí a igreja percebeu, nesse momento, a gente precisa se organizar, os discípulos dos apóstolos já estão morrendo, para nós padronizarmos uma lista. E é aí que começam, então, as primeiras listas para tentar padronizar os livros canônicos e não canônicos, tá? No ano 170 tem uma nova lista, que é o Fragmento Muratoriano, é uma lista mais antiga, com 22 dos 27 livros atuais, tá? Depois, no ano 350, porque do ano 170 a 350 é um lapso muito grande de tempo. Pessoal, nessa época, entre o ano 170 e o ano 303, aproximadamente ali, não estava dando tempo para ver qual livro é inspirado. Por quê? Porque estava fugindo de perseguição. Lembra que a perseguição vai ficar muito pesada nesse período aí, então não dava tempo de discutir se é inspirado, se não é inspirado, se é apostólico, se não é apostólico, tá? O objetivo era manter-se vivo. Aí depois, quando as coisas acalmaram, né, depois da conversão de Constantino, aí a igreja volta a debater essa pauta e vai ser fechada lá no fim do século IV, tá? No ano 367, Atanásio, que era o bispo de Alexandria, tá? Atanásio, então, tem um papel importantíssimo para a ortodoxia bíblica, para a defesa do conservadorismo protestante, católico, cristão de maneira geral, tá? Por quê? Porque no Concílio de Nicéia, em 325, ele participa como diácono, ele não tinha poder de fala ainda, ele serviu como um auxiliar, tá? Em 325, quem falava por ele, acho que era Alexandre, né, que era o bispo à época. E aí, depois do Concílio de Nicéia, ele assume o bispado de Alexandria, tá? E aí, antes do Concílio de 381, que é o Concílio de Constantinopla, infelizmente, ele vinha a falecer. Então, ou seja, ele teve uma importância muito grande no século IV, mas, infelizmente, não teve voz ativa, nem no Concílio de Nicéia, que é um dos mais importantes, nem no de Constantinopla. Tá? Mas nesse meio tempo, entre Nicéia e Constantinopla, a luta foi grande, devido à divindade do Espírito Santo, que estava sendo atacada, tá? A própria divindade de Cristo estava sendo atacada pelos arianos, que ainda estavam por lá. Então, Atanásio teve uma importância muito grande. E nesse meio tempo, tá? 367, ele escreve uma carta pascal, que era uma carta que na Páscoa o bispo mandava para ser lida em todas as igrejas. Nessa carta ele orienta, pessoal, vamos ler esses livros aqui do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, com os 27 livros que nós temos hoje, tá? Então, essa carta de Atanásio, chamada Carta Pascual ou Pascal, no ano 367, é um marco para a inspiração bíblica, tá? A primeira lista de livros inspirados no Novo Testamento foi escrita pelo Atanásio no ano 367. Muito bem. Alguns consensos, então, conciliados, pessoal. Então, alguns concílios que começaram a acontecer importantes ali, que é importante a gente lembrar. Estava tentando lembrar o nome da cidade que aconteceu o concílio em 393. Lembrei, Hipona. Tá na tela, no slide, tá? Concílio de Hipona, em 393, primeiro concílio regional a aprovar oficialmente os 27 livros do Novo Testamento. Por que ele não é falado tanto? Tá? Porque ele era um concílio regional, um concílio pequeno. Tá? Mas, lembra, então, o Atanásio, em 367, faz uma carta com os 27 livros. É importante você lembrar dessa cronologia, tá? No ano 367, Atanásio fala quais são os livros que deviam ser lidos no Novo Testamento. Aí, em 393, tá, no Concílio de Hipona, padroniza esses 27 livros do Novo Testamento. E o Concílio de Cartago ratifica, confirma a decisão do Concílio de Hipona, tá, definindo finalmente o cânon para a Igreja Ocidental. Tá? Ou seja, quais livros seriam considerados inspirados no Novo Testamento. Beleza? E o Concílio de Trento, que eu já falei, que é um concílio da Igreja Católica, vai mudar esse cânon, permitindo que 7 livros que outrora eram lidos, mas não eram considerados no mesmo nível dos demais, tá? Recebessem uma promoção para poder ser considerado canônico igual aos outros,
o objetivo óbvio era padronizar a Bíblia católica e diferenciá-la da Bíblia protestante, né? Já que os protestantes foram excomungados, tá? E essa excomunhão que foi dada aos protestantes só foi, digamos assim, dirimida, atenuada no Concílio Vaticano II, um dia desse. Nós deixamos de ser excomungados para sermos irmãos desviados, irmãos afastados, alguma coisa assim. Tá? Mas somos irmãos, pelo menos. Tá? Antes do Concílio Vaticano, a Igreja Católica nos chamava de excomungados. Não estávamos na comunhão, não éramos irmãos. O Concílio Vaticano II nos considera irmãos, tá? Embora ainda desviados da verdadeira Igreja, né? Como disse o Concílio Vaticano II. Tá? Muito bem. Então, o Concílio de Trento, 1546 ele começou, 1563 ele terminou, padronizou o cânon católico com 73 livros. Eu anotaria isso, se eu não sei ainda decorado. Quem já sabe, está tranquilo, mas quem não sabe, guarda essa informação. Muito bem. Então, como eu disse lá no início, diferenças das tradições cristãs, né? O Novo Testamento é igual para todo mundo, tá, pessoal? Quando eu olho aqui, ó, tradição católica, tradição protestante, tradição ortodoxa, todos têm o Novo Testamento padronizado. Não há discussão com respeito ao Novo Testamento, tá? As discussões acontecem no Antigo, porque na Bíblia protestante tem 39, não só na protestante também, porque nós seguimos o cânon hebraico, tá? Aí na Bíblia católica tem 46 e na Bíblia ortodoxa tem 49. Tá? Então a diferença está no Antigo. Cuidado com pegadinhas, tá? A Bíblia católica e a Bíblia protestante tem diferença. Quantos livros tem no Novo Testamento católico? Aí vai ter lá nas opções 33, 46, entendeu? Então lembrem, o Novo Testamento é tudo igual, 27, 27, 27. Conteúdo básico dos livros, tá? Aqui eu vou passar rápido, tá, pessoal? Porque aqui é o que cada livro fala, a gente vai voltar a falar desses assuntos em outro momento, tá? Gênesis, Êxodo, Josué, Samuel, Reis, Atos dos Apóstolos são narrativas históricas. Cada livro, a Bíblia é uma biblioteca. Numa biblioteca, quando você vai, tem livro de ciências aqui, de matemática aqui, de história ali, de ficção aqui, de, enfim, qualquer outra coisa ali, por assuntos. Então, a Bíblia também é assim, tá? Ela tem narrativas nos textos históricos, ela tem poesia nos textos poéticos, ela tem lei nos textos legais, textos normativos, tá? E ela tem profecias. São muitos gêneros literários, tá? Então, cuidado com a pergunta. Qual o gênero literário do livro de Atos dos Apóstolos? Bem, Atos dos Apóstolos é um livro histórico, tá? Qual o gênero literário de Cântico dos Cânticos? Poético. Qual o gênero literário do livro de Levítico? É um livro legal ou jurídico. Esse legal aqui tem a ver com leis, tá, pessoal? Não é legal de, muito bom. Não, é legal de leis, tá? E proféticos são os profetas maiores, menores. Ele tem essa característica profeta. Muito bem. Então, nós temos ali narrativa, poesia, sabedoria, também chamado de livros sapienciais, e profecias. Com respeito ao texto bíblico, nós temos os idiomas originais hebraico, Antigo Testamento, pré-exílico, escritos aramaico, escritos no exílio ou pós-exílio. Lembrando que quando a gente está falando de exílio, a gente está falando de Reino do Sul, Judá, tá? O Reino do Norte não teve exílio, eles foram invadidos pela Síria, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Os judeus não, eles foram deslocados geograficamente para a Babilônia. Então, quando falasse em exílio, estamos falando de Judá e Benjamim, Reino do Sul, tá? Não das reinos do Norte. Ok? Então, quando os judeus foram levados para a Babilônia, eles foram proibidos de falar hebraico, só falavam aramaico, então tudo que foi escrito lá foi escrito em aramaico, e o que foi escrito depois também foi escrito em aramaico. E o Novo Testamento, grego koiné, grego que era a língua falada ali por quase todo mundo conhecido. Quem espalhou esse idioma grego foi Alexandre o Grande, ele não sabia, mas estava fazendo um grande serviço para o evangelho, para a expansão do evangelho do cristianismo, já que o evangelho foi espalhado rápido, porque todo mundo falava o mesmo idioma. Como aconteceu o processo de redação? Então, compilação, edição e revisão dos textos. Tá? Então, o texto todo passava por um processo muito grande até entrar nas escrituras. Tá? As cópias eram poucas, então havia um cuidado muito grande, é que elas eram feitas à mão pelos maçoretas. Vocês vão já conhecer os maçoretas, profissionais que escreviam os textos. E eles tinham um cuidado, um zelo muito grande. Se tinham 2, 3 maçoretas escrevendo, eles acabavam um trecho e contavam as letras, contavam as palavras. Não podia ter divergência de um para o outro. Eles tinham um cuidado muito grande com isso, tá? E crer na inspiração é crer que Deus guardou também esses escribas, esses maçoretas de cometerem erros que mexessem com as doutrinas, tá? Então, crer na inspiração também é crer nisso.
A autoria múltipla, né? Vários autores e escolas de escribas, e a transmissão histórica, cópias manuscritas ao longo dos séculos. Muitos desses manuscritos foram encontrados nos anos 40 do século passado, chamados escritos do Mar Morto, manuscritos do Mar Morto, escritos de Qumran, tá? Num período em que todo mundo zombava da Bíblia, dizendo que a Bíblia era inverídica, que a Bíblia estava toda mexida, que ninguém devia confiar nas escrituras, tá? Foram encontrados por um pastor beduíno, um pastor de ovelhas, os escritos do Mar Morto. Esses escritos do Mar Morto provaram que o texto que nós temos em mãos é fidedigno, tá? E que não há nenhuma doutrina essencial que seja atingida por possíveis erros, duplicações de letras, faltas de letras, alguma coisa assim, tá? O texto massorético e suas particularidades. Por que texto massorético? Os massoretas eram as pessoas que escreviam, tá? Trabalho dos massoretas entre os séculos 6 e 10 d.C., monges judeus dedicados à preservação exata do texto hebraico, sistema de vocalização criado para fixar a pronúncia tradicional. Então, esses massoretas eram aqueles que eu falei para vocês que contavam as letras, que contavam os sinais, que contavam as frases, contavam tudo para não ter nenhum equívoco, nenhuma letrinha mais, nenhuma letrinha menos, tá? A adição de sinais vocálicos ao texto consonantal hebraico, lembrando que o hebraico só tem consoante, então foram os massoretas ali foram adicionando sinais vocálicos, tá? Essa letra aqui, quando ela tiver com esse sinal, eu vou ler pá, quando tiver com esse sinal, eu vou ler pé, quando tiver com esse sinal, eu vou ler pi. Então, não eram ainda vogais, não eram letras, não eram sinais vocálicos para dizer aonde que eu deveria destacar com som de A, E, I, O, U, tá? Notas marginais, né? Eles foram fazendo notinhas ao lado do que ele achava interessante, então tem o texto sagrado e notas ao lado da Massorá, que eles chamam de texto massorético, tá? Então, quando você vê algum rabino dizer, de acordo com o texto massorético de Gênesis 10, você ouve, rapaz, o que esse rabino está falando que eu nunca ouvi falar na vida? Eu já li a Bíblia 1000 vezes, não vi isso aí, porque ele não está citando o texto, ele está citando o texto massorético, que é um comentário dos massoretas ao texto, tá? Então, nós consideramos o texto bíblico inerrante e infalível, o texto bíblico. O comentário do massoreta pode ter erros, tá? É igual muita gente que discute, tá, eu vi na minha Bíblia isso. Não, você viu? No comentário da Bíblia de estudo. A comentário da Bíblia de estudo pode errar, tá? Ele está passível de erro. O que não erra é o texto em si. É errado ler Bíblia de estudo? Não. Mas não considere aquele comentário como inerrante e infalível. Pode ter falhas lá, tá? No comentário, tá, pessoal? Não no texto sagrado. Então, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Jesus como Messias. Lucas, Jesus como Salvador universal. Marcos, Jesus como servo sofredor. João como verbo divino. As epístolas de Paulo, então, são 13 cartas, né? E aí ele faz uma observação, né? Nós fazemos uma observação aqui, 14 se incluirmos Hebreus, tá? Porque a gente não sabe, pode ter sido ele. Se foi ele, então fica 14. Se não foi ele, fica 13. As epístolas católicas são chamadas de epístolas gerais ou epístolas universais. São epístolas que tratam de assuntos diversos, né? E aí nós temos ali as epístolas de Pedro, as epístolas de João, as epístolas de Tiago, a epístola de Judas. Cuidado, na sua prova pode vir escritos petrinos, são os escritos de Pedro, escritos joaninos, escritos de João, escritos lucanos, escritos de Lucas, tá? Não vamos perder questão em um concurso, tá? Se você for fazer a prova, por conta de não entender bem o contexto, tá? Ou um pregador que você vai ouvir, enfim, nos escritos paulinos, ou então, os escritos paulinos demonstram isso. Enfim, é uma possibilidade de ser dito e que você tem que estar atento. Paulino, Petrino, Joanino, Lucano, etc. O livro de Atos dos Apóstolos, né, fala um pouquinho do início da história da igreja, né? O texto é o único livro histórico do Novo Testamento. A Apocalipse apresenta carta às 7 igrejas, visões simbólicas, julgamento e nova criação. Lembrando que Apocalipse tem pelo menos 4 teorias, que eu preciso que você anote, porque eu não coloquei no slide. Algumas coisas eu não coloquei no slide de propósito para você pegar papel e caneta. 4 teorias que eu posso interpretar o texto de Apocalipse. Primeiro texto, primeira visão interpretativa é a visão preterista. O que é a visão preterista? A visão preterista é uma visão que diz que tudo que está escrito no Apocalipse, preterista, não vai dar para escrever aqui, vou botar só prete, para você lembrar, preterista, de pretérito, lá do português, lembra, passado. Tudo que está escrito no Apocalipse, nada é para nós. Tudo que foi escrito no Apocalipse foi só para aquelas 7 igrejas.
A gente pega para nós porque nós somos gaiatos, mas não era para nós. Tudo que tem no Apocalipse já aconteceu no passado, era para eles, nada para nós. Tá? Nada do Apocalipse nos interessa. Na visão preterista. Aí a outra visão, que é a visão chamada de idealista. Visão idealista. A visão idealista é uma visão de que nada do que está lá no Gênesis é literal. Tudo que está lá é só uma historinha para nos falar sobre que o bem vence o mal, que Jesus vence o diabo e coisas assim. Tá? A visão idealista é não haverá anticristo, não haverá falso profeta, não haverá arrebatamento, não haverá milênio, não haverá tribulação. Tudo isso é apenas ideias, era apenas para você entender a moral da história. E qual é a moral da história? O bem vence o mal no final. Nada do que está em Apocalipse é literal. Então, na visão preterista, tudo que está no Apocalipse foi para o passado. Na visão idealista, nada lá é literal, tudo é só uma liçãozinha de moral para ensinar para nós. Existe uma ideia chamada de futurista. Essa futurista diz o seguinte, embora tenha coisas ali que foram escritas realmente para as 7 igrejas, tá? Mas a maior parte das coisas vão se cumprir ainda no futuro. Tá? Vão se cumprir no futuro. Então é chamada visão futurista. Tá? Aquilo ali realmente é uma profecia para os últimos dias. Tá? De terremoto, de guerra, de pestes, de trombeta, de selo, de tudo quanto é coisa. Tudo aquilo que está acontecendo lá vai acontecer no futuro. Não é que já aconteceu, vai acontecer. Tá? No futuro. E ainda uma forma de interpretar que é chamada fórmula histórica. Tá? A fórmula histórica diz o seguinte, eu pego tudo que vai acontecer na história, né, no decorrer da história, das 7 cartas, eu divido a história da humanidade em 7 períodos, tá? E nesses 7 períodos eu pego as 7 igrejas. É como se eu pegasse a igreja de Sardes, Mina, Pérgamo, Tiatira, vamos lá, o que mais? Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e eu transformasse isso em períodos de tempo, desde o ano lá da morte de Cristo até os dias de hoje. Tá? Aí eu venho colocando cada igreja em um período, encaixando em um período. Tá? Se a visão histórica estiver correta, nós estamos vivendo o período da 7ª igreja. Alguém me lembra aí qual é a 7ª igreja? É boa ou ruim? Na sequência lá. Alguém me lembra qual é a 7ª igreja na sequência das 7 igrejas? Qual é a última? Quem lembra? Se alguém lembrar, liga o microfone e me fala. As 7 igrejas do Apocalipse. Eu acho que é Laodiceia, mestre. É Laodiceia. Eu dei uma Pronto, olhadinha. Laodiceia. Então, Laodiceia é a última, sim, tá? A penúltima é Filadélfia e a última é Laodiceia, das 7, tá? Se a visão histórica estiver correta, tá? Sardes foi um período, Pérgamo foi um período, Tiatira foi um período de perseguição, vem vindo. Você consegue fazer um mapa, tá? Alguns teólogos fazem um mapa pegando as 7 cartas. E se essa visão histórica estiver correta, o início do século XX foi aquele período de grandes avivamentos pelo mundo. Seria a igreja de Filadélfia, uma igreja que não negou o nome, uma igreja fiel, uma igreja leal, enfim, Filadélfia é só coisa boa, tá? Só que depois da igreja de Filadélfia viria a 7ª, que seria a igreja de Laodiceia, que é uma igreja o quê? Rica sou, não tenho falta de nada, estou abastada, não é isso? A igreja de Laodiceia? E aí Deus diz para ela, tu nem sabes que tu és um miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, a igreja de Laodiceia tem uma autoconfiança. Ela acha que está tudo certo, ela acha que está tudo bem, ela é rica, ela é próspera, está crescendo, seremos maioria em breve, e o cruzado dá tantas mil almas, estamos bem, estamos bem. Peraí, será que você está bem mesmo? Olha para você. Será que você está... Eu aconselho que compre colírio para o teu olho, porque você está com uma visão distorcida, e aconselho que compre roupas para que te vistas, tá? E daí em outro lugar não, é de mim. Não é isso que o texto diz? Aconselho-te que de mim, vocês vão ter que vir em mim. Não adianta buscar técnica, método em outro lugar. Vai ter que vir em mim. Aconselho-te que de mim. É o conselho que está sendo dado à igreja de Laodiceia, tá? Então, a maioria das igrejas acabam não se posicionando sobre isso, tá? A maioria que eu imagino ser pentecostal, a Igreja Assembleia de Deus, em alguns escritos, alguns autores se consideram futuristas, mas isso não está claro na declaração de fé da Assembleia de Deus.
imaginando eu que cabe ainda essa interpretação histórica, tá? Que é essa de colocar cada uma das igrejas em um período histórico. E se essa visão histórica estiver correta, nós estamos vivendo o tempo da igreja morna, que está a ponto de ser vomitada. Se estiver correto o termo, Mas também pode encaixar também a dispensacionalista, no caso dos 7 períodos de dispensação? eu não vi nenhum autor que fez isso ainda, Alberto. Por quê? Porque, como o livro de Apocalipse foi escrito, a maioria das teorias pegam desde o século I para frente. O dispensacionalismo, as primeiras dispensões foram bem antes do século I, entendeu? Então, assim, quem fizer essa teoria aí, ligando as 7 igrejas da Ásia às 7 dispensações, vai ter que pegar os escritos de João no século I, do Apocalipse, das 7 igrejas, e fazer ele voltar no tempo para, por exemplo, a primeira dispensação lá de Adão, né, da inocência. Então, não sei, eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu acho que o problema seria esse, Alberto, a questão do tempo. Tá? Geralmente, quem tem essa visão histórica pega do século I para frente, para nós, tá? Porque, enfim, acho que Jesus diz assim para João: o que eu escrevo é o que vai acontecer, né? Está acontecendo, vai acontecer, enfim. As visões todas, as teorias são do século I para frente, não do século I para trás. Por conta disso que eu não vi ainda nenhum teólogo de renome que ligue as 7 igrejas às dispensações, tá? Beleza? Professor, eu acho que é interessante então, assim, também. Pois não, pode falar. Acho que é interessante também pensar que quem vai elaborar a prova, né, não compactua muito com essa visão, né? Por mais que tente colocar, mas também eu nunca vi nenhum teólogo falar acerca disso. Sim, sim. Geralmente, dessas 4 aí, a mais aceita pela teologia, digamos assim, conservadora, é a futurista. É a que diz que o futuro em relação ao século I, tá, pessoal? Quando João estava escrevendo ali as 7 igrejas, óbvio que tinha coisas que estavam acontecendo nas igrejas, mas Deus, na sua soberania, fez com que o que estava acontecendo naquelas igrejas também fosse escrito para o futuro. A visão futurista, então, é mais ou menos o seguinte: até o capítulo 3, João está falando com aquelas igrejas. A partir do capítulo 4, João está falando com a igreja no futuro, tá? Para nós, tá? Por exemplo, a visão preterista, que é essa primeira que eu falei para vocês, ela acredita que tudo que está em Apocalipse, nos seus 22 capítulos, tá? 22, né, Apocalipse? É tudo para a igreja de Esmirna, de Éfeso, de Tiatira, nada é para nós. Já a visão futurista diz não. Teve uma parte aí que foi para essas 7 igrejas, mas a maior parte não é mais para eles. A maior parte é para o futuro. E o futuro somos nós, tá? A maioria fica com essa linha aqui, tá? Muito bem. Então, nós temos um pouquinho aqui de mapas, não vai ficar claro aqui, talvez, para quem está no celular, mas depois esse slide você vai poder ver no computador. Esses mapas podem ser encontrados em Bíblias de Estudo, tá? A maioria das Bíblias de Estudo vão trazer para vocês um mapa da Palestina, tá? Ou Canaã, que é o lugar da Terra Prometida, tá? Os autores de geografia bíblica dizem que ali é a esquina do mundo, porque está bem na esquina entre norte da África, Europa e Ásia. Todo mundo que interagia ali nas transações comerciais tinha que passar pela Palestina, tinha que passar por Canaã. Então, é justamente ali, nesse lugar que todo mundo tem que passar, que Deus coloca a sua, como que eu posso dizer, o seu povo escolhido, para que a partir desse lugar de holofote, desse lugar de destaque, o mundo conhecesse quem é o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Deus verdadeiro. Ok? Infelizmente, esse papel que Israel teria que executar, eles não executam, misturam com outros povos. Nesse lugar que deveria ser um lugar de adoração a Deus, adora-se a Baal, adora-se a Astarote, adora-se a Dagon. Enfim, aquelas histórias todas do Antigo Testamento que a gente já sabe, tá? Importante você identificar no mapa o mapa do Egito e o mapa da Mesopotâmia. Pessoal, o mapa da Mesopotâmia você tem que saber ele decorado na cabeça, principalmente quem vai fazer o concurso para capelão, porque a aeronáutica gosta de mostrar mapa e perguntar alguma coisinha do mapa, tá? Então, já teve algumas questões de mapa, se eu fosse você, eu daria uma olhada no mapa da Mesopotâmia, da Terra Prometida de Canaã, com as tribos ali, né? Então, acho que é importante você saber disso. Muito bem. Esse slide aqui cortou algumas coisas que eu queria falar para vocês, mas o que eu queria destacar aqui era só o seguinte. Nas primeiras cidades do início, tá, pessoal? As cidades tinham que estar próximas à água.
Por que o Egito era uma potência na antiguidade? Porque tinha água potável, água doce. Vinda da onde? Do mar? Não, no mar água salgada. Água doce é água de rio. Então o Egito tinha o rio Nilo, que fazia com que ele pegasse a água mesmo em tempo de seca e conseguisse plantar. A agricultura dele era muito forte. Tá? Aonde que a gente vai ter outras potências? Próximas ao rio Jordão, próximas ao rio Tigre e o Eufrates. As principais civilizações da antiguidade estão entre o rio Tigre e o Eufrates. Estão no Mesopótamos. Pótamos em grego é rio, Meso é meio, no meio dos rios Tigre e Eufrates. Tá? Esse mapa aqui que está mais à direita de vocês, é o mapa da Mesopotâmia. Mesmo que estiver longe para vocês verem, vocês conseguem ver que nessa imagem, no centro da imagem está mais verdinho. Conseguem perceber isso aí? Por que no centro da imagem do mapa está mais verdinho? É porque está verdinho demonstrando que lá é fértil, que lá tem água, que lá tem frutos, que lá tem florestas. E por que tem tudo isso? Porque tem água doce. Da onde? Do Tigre e do Eufrates. Ok? Toda outra região aí, ó, que não está verde, é uma região desértica. Tá? Então, era uma bênção você estar próximo a águas. Por isso que as civilizações antigas todas estavam ao redor do Tigre, do Eufrates, do Rio Jordão ou do Rio Nilo. Esses 4 rios formam um corredor. Quando a gente une o corredor do Tigre e do Eufrates, do Jordão e do Nilo, eu tenho um mapa chamado crescente fértil. Tá? Por que crescente fértil? Porque quando eu uno esses mapas aí, formam um desenho muito parecido com uma meia-lua. Tá? Eu venho daqui, ó, aí pega lá por cima, ó, fica parecido o desenho de uma meia-lua. Tá? Por isso é chamado de crescente fértil, aonde as principais civilizações da antiguidade prosperaram. Ok? Muito bem. A terra de Canaã, então, tem ali dados geográficos da terra de Canaã. Foram isolados e protegidos, tá? Porque eles estão num lugar em destaque e protegidos. De um lado tem o mar Mediterrâneo, do outro lado tem o Rio Jordão. Então era muito difícil atacar Israel, porque eles estavam protegidos ali. Era previsível por onde os inimigos viriam, tá? Era rota comercial, Deus fez isso na sua soberania. Tinha acesso à água e tinha uma posição estratégica. Deus colocou o povo de Israel no lugar certo. Quando Deus tira Abraão lá da cidade dele de Ur, né? E quando ele está em Canaã, nesse lugar abençoado, é lá que Deus diz, tá? É lá que Deus diz que ele daria para ele essa terra que tu está pisando, eu darei a tua descendência, certo? É lá que Deus faz a promessa para Isaac, é lá que Deus faz a promessa para Jacó. Então, tudo lá na terra prometida, beleza? Depois eles vão para o Egito por conta da seca, da fome, né, no tempo de José, e retornam depois para a terra que era deles, com as conquistas ali de Josué. Tranquilo, pessoal? Show de bola. Cidades principais da Bíblia, para você lembrar, Jerusalém, obviamente, é uma cidade importante. Babilônia tornou-se importante porque levou cativo o povo judeu, no ano 586 a.C. Jericó, de Canaã, era a cidade mais fortalecida, é considerada a cidade mais antiga do mundo, um oásis no deserto. Tá? Jericó foi destruída, depois foi reconstruída, embora tenha sido amaldiçoada por Josué. E Léo, nos dias de Acabe, reconstruiu a cidade de Jericó e perdeu toda a família para deixar de ser besta, porque estava reconstruindo uma cidade amaldiçoada. Nínive é uma cidade importante lá da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia a gente tem várias cidades importantes, tá? Nínive, Babilônia e outras, tá? Lembrando que Nínive é a capital da Assíria, beleza? E a Assíria venceu o reino do norte de Israel, as 10 tribos, no ano 722 a.C., beleza? Está lá em 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 24, tá? Então a Assíria foi o algoz que destruiu o reino do norte, misturando com vários estrangeiros. E a Babilônia, certo? Babilônia, antigamente era chamada de Babel, ela venceu o reino do sul, tá? Então, se Babilônia era Babel, tá? Venceu o reino do sul. E a Assíria, a capital é Nínive, venceu o reino do norte, eu quero saber o que vocês sabem, qual é a coincidência que existe entre Babel, que venceu o reino do sul, e Nínive, que venceu o reino do norte. Alguém sabe uma coisa que liga essas duas cidades, Nínive e Babel? Sabe qual é a coincidência que há entre elas? Nimrod. Positivo, Nimrod. Tá? Elas foram desenvolvidas, fundadas, estabelecidas pelo mesmo carinha. Talvez por isso o livro de Gênesis dá um destaque para Nimrod, lá em Gênesis capítulo 10, 11. Tá? Nimrod provavelmente foi o mentor da Torre de Babel, tá?
que era uma rebelião contra Deus, o propósito macro. Tá? Então, quem quiser depois se aprofundar, os pregadores aí, certo? Já estão na área aí, Macleber, eu já vi que está na área aí. Tá? Então, assim, faz uma pesquisa lá, o que Nimrod tem com Babel e Nínive. Vai sair coisa boa daí, hein? Tem coisa, se você pesquisar, você vai achar. Ok? Como não é o propósito agora, vamos seguir. Cultura dos povos bíblicos, então, cada povo tinha um idioma, uma comunicação, uma diversidade ética, uma prática cultural, uma literatura, uma arte, certo? As sociedades antigas eram patriarcais, uma ênfase muito grande no primogênito, a gente vê isso no Antigo Testamento direto, né? A ênfase dada ao primogênito, ao direito de primogenitura, tá? Outros filhos homens também tinham destaque, mulheres e crianças estavam na pirâmide mais embaixo, tá? Não tinham tanto valor. Então, menos valor mulheres e crianças, mais valor homens, mais valor ainda o primogênito, certo? E mais valor ainda o patriarca, tá? Que é aquele que era o chefe da tribo, do clã, da família, ok? Abraão, por exemplo, era o patriarca, depois Isaac, depois Jacó, e eles tinham seus filhos, e tinham diversos filhos que não eram os primogênitos, e tinham mulheres e crianças ali na sua tribo, digamos assim, no seu clã, tá? O papel da mulher e da família, o papel da mulher, administração doméstica, criação de filhos, preparação de alimentos, fiação e tecelagem. Exceções notáveis a essas funções, né? Débora, que foi uma juíza, Ulda, que foi profetisa, Esté foi rainha e Lídia, comerciante, já lá no Novo Testamento, tá? A estrutura familiar eram famílias extensas, tá? Vários núcleos coabitando, então tinham muitas tendas, né? Com vários casais, mas todos subordinados ao mesmo patriarca, tá? Base da organização era tribal e a unidade econômica era básica, tá? Coleta, enfim, o pastoreio, no caso dos hebreus, né, etc. A agricultura, 65% da economia dos hebreus da história antiga, o pastoreio, 20%, artesanato, 10% e comércio, 5%. Estamos falando de Israel antigo, tá? Desculpa, pessoal, essa fonte que ficou pequena, depois eu vou retificar para mandar para vocês. A habitação eram casas de pedra ou tijolo, tá? Quando podiam. A alimentação era uma dieta baseada em cereais, azeite, vinho, frutas secas e legumes. E o vestuário, túnica de linho ou lã, mantos para proteção, sandálias de couro, véus para mulheres em público. Religiões dos povos vizinhos. Nós tínhamos ali as religiões egípcia, cananeia e mesopotâmica. A egípcia era politeísmo, acreditavam que, ao morrer, eles iriam para o mundo dos mortos e levavam todas as suas riquezas, por isso os egípcios criaram as pirâmides, tá? Os deuses principais deles eram Ra, que é o sol, Osíris, que é a morte, e Ísis, tá? E tinham outros deuses, né? Alguns teólogos dizem que as 10 pragas era Deus dando um tapa na cara de cada deus egípcio, né? Porque, por exemplo, cadê o deus Ra do sol na praga das trevas? Ficou tudo escuro, né? Cadê o Ra? Chama Ra para trazer o sol. Não teve condição, né? Osíris, que é o deus da morte, lá quando houve a morte dos primogênitos, a morte dos animais. Cadê Osíris para proteger? Não tem Osíris, tá? Então, era Deus demonstrando que só há um Deus verdadeiro, ok? A religião cananeia esteve envolvida na história de Israel, porque o povo hebreu deveria expulsar todos os povos, mas quando a gente lê o livro de Josué, a gente vê que eles não expulsam todos, fazem uma parceria lá com os gibeonitas, lembram que enganaram eles, vão deixando um pouquinho dos filisteus ali, não expulsam todo mundo, e porque eles não expulsam todo mundo como Deus mandou, esses povos depois vão fazer eles caírem em idolatria, tá? Certo? Baal a gente ouve falar direto, né? Na época de Acabe, de Jezabel e outros momentos, tá? Então era um deus da fertilidade, tempestade, e Azera era a deusa mãe. Rituais de fertilidade, incluindo prostituição cultual, tá? O culto a Baal. O símbolo de Baal é um órgão sexual masculino, um pênis, tá? A chuva era considerada o sêmen de Baal. Então, os cultos aconteciam, o que eles chamam de prostituição cultual, que nada mais é do que ter relação sexual com as prostitutas cultuais ou sacerdotisas cultuais, tá? Então, os cultos, entre aspas, eram verdadeiras orgias sexuais, tá? Haviam prática de sacrifícios humanos em ocasiões extremas nesses cultos a Baal, e o povo de Deus, que Deus abriu o mar vermelho, que fez a roupa crescer no deserto, que mandou maná, que mandou codornizes, o profeta Elias pergunta, quem é o Deus de vocês? É Deus ou Baal? E o povo não respondeu nada. Já pensou, pessoal? Deus é longânimo ou não é? É misericordioso ou não é? Meu amigo, se fosse qualquer um de nós, já tinha torrado aquele povo brincando no deserto, né? Muito bem.
Então, continuando. Religião mesopotâmica, tá? Que é aquela região da Mesopotâmia que eu disse que tinha os principais povos da antiguidade. Marduk na Babilônia, Assur na Síria, tá? Como divindades nacionais, tá? Eles viviam da astrologia e adivinhação, muito desenvolvidas, e templos como centros administrativos e econômicos, tá? O templo lá era para adoração, mas também para negociação, etc. Talvez essa ideia de negociar no templo, o povo judeu trouxe, né? E começaram a negociar no templo, a vender sacrifício. E aí, quando Jesus vem, nos dias dele, ele expulsa os vendilhões do templo, lembra? Jesus fica irado ali, expulsa todo mundo, né? Vocês transformaram a casa de oração em covil de salteadores. Então, essa prática de misturar vendas com culto, o povo judeu aprendeu lá com os babilônicos na Mesopotâmia. As práticas religiosas deles eram sacrifícios, enfim, dos judeus aqui nós estamos falando, né? Festas religiosas, né? Que é aquela festa que Deus mandou guardar, da Páscoa, dos tabernáculos, etc. Festas que Deus mandou guardar, a gente vai falar delas ainda durante o dia. Santuários, locais sagrados para culto, com altares e objetos rituais. Vocês devem lembrar, desde o início, o pessoal gostava de fazer altar, né? Jacó fez um altar lá na cidade que era Luz e mudou para Betel. Samuel fez altar, enfim, Davi construiu altar, vários deles construíram altar, até construir o templo definitivo, né? E aí os altares que estavam no norte tinham o mesmo valor do templo do sul, devido às diferenças e às tretas, controvérsias entre sul e norte, começou a ter uma desavença sobre o verdadeiro local de adoração. Será que o culto só vale se ocorrer lá no templo de Jerusalém, ou o culto vale se eu fizer aqui no monte, no norte? É a pergunta que a mulher samaritana faz para Jesus. Qual é o lugar certo de adoração? Os judeus dizem que é lá. Nós, samaritanos, dizemos que é cá. E aí? E a resposta de Jesus é que vem a hora, e já é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não necessitando de um local específico. Houve, no decorrer do tempo, um sincretismo cultural e religioso. O que é o sincretismo cultural e religioso, pessoal? Mistura. Hoje em dia é uma característica da religiosidade brasileira, o sincretismo, tá? O Brasil é formado por indígenas que gostavam de fazer pagelança, de europeus católicos e de escravos africanos com suas religiões afro. Essa mistura toda gerou a religiosidade brasileira, tá? Então, as igrejas neopentecostais, por exemplo, tem lá o banho do descarrego, com os pastores de branco, tá? Uma característica de estar vestido de branco, que era das religiões afro, tá? E o banho, não há história na história da teologia, exemplos de banho, né? Para fins como uma prática litúrgica, tá? É óbvio que Naamã deu os 7 mergulhos, mas foi pontual, não é uma doutrina, não é para eu levar um banho para casa. Então, as igrejas neopentecostais têm, não só neopentecostal, as pentecostais, algumas reformadas já estão cheias de sincretismo, coisas que não têm fundamentação bíblica, mas têm fundamentação na cultura brasileira, que está cheia de religiosidade afro, de religiosidade indígena e de religiosidade de superstições católicas também, tá? Então, influências mútuas, uma sociedade vai misturando uma com a outra e vai influenciando e sendo influenciada. Um exemplo claro de sincretismo é a festa de Iemanjá na Bahia. Tem uma missa, a Nossa Senhora do Bonfim, se eu não me engano. Acaba a missa, quando o padre diz amém, as mães de santo lavam as escadarias lá de Bonfim com banho, não sei das quantas, e de lá vai todo mundo para a praia dar os 7 pulinhos lá e sacrificar Iemanjá. Ou seja, começa com a missa e vai fazer sacrifício a Iemanjá. Então, isso é sincretismo, é uma característica, e o povo hebreu estava praticando muito esse sincretismo lá com mistura de culto a Baal, a Azera, a Astarote, a Dagon, etc. A história de Israel, então, cronologicamente, então, começa com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, já que Deus queria formar um povo, mas queria formar do nada, e para isso ele chamou esses 3 homens. Por curiosidade ou não, a esposa de Abraão, Sarai, era estéril, a esposa de Isaac, Rebeca, era estéril. Jacó teve 4 esposas, Raquel, Leia, Zilpa e Bila. Aquele amava era Raquel, e Raquel também era estéril. Então, a era patriarcal demonstra milagres desde o início, tá? Depois Deus permite o povo ir para o exílio, ou para o Egito. Lá no Egito eles são escravizados, aí vem o êxodo, a entrada em Canaã. Aí o povo agora que já está na terra prometida, que é Canaã, mas não tem quem os lidere. Deus levantava juízes, que eram líderes temporários militares, para cuidar do povo. Okay? Depois o povo pede um rei, começa o período da monarquia unida. Por que uma monarquia unida? Porque esses reis aqui reinaram ainda sobre as 12 tribos. Tá? Depois, a partir de Roboão,
nós temos a monarquia dividida, porque nós vamos ter 10 tribos no norte, chamada de Israel, e nós vamos ter 2 tribos no sul, chamada Judá. Tá? A capital de Israel é Samaria. Tá? Então, todas as 10 tribos do norte, tá, vão começar a ser chamadas de samaritanos. As 2 tribos do sul, Judá, vão começar a ser chamadas de judeus. Tá? Por isso que, antes da divisão, eu chamo todo mundo de hebreu. Depois da divisão, israelita é quem está nas 10 tribos do norte, judeu é quem está nas 2 tribos do sul. Então, cuidado com o termo que você vai usar. Se é antes da divisão, todo mundo é hebreu. Depois da divisão, quem é do norte é israelita, quem é do sul é judeu. Tá? O que mais? Acho que é isso. Tá? Nesse sentido aqui. Reino dividido até o exílio babilônico. Tá? O povo judeu é levado para o exílio. Era para Abraão, Isaac, Jacó e José. Êxodo e libertação do Egito. Tudo aquele, o cenário que Deus preparou para poder tirar o povo do Egito e provar que ele era o Deus verdadeiro deles, que o guardou, que os livrou, que abriu o mar vermelho, para que aquele povo pudesse dar exemplo. A gente sabe que não deu certo, né? Porque o povo não quis. As tribos do norte, na primeira divisão, era essa divisão. Efraim, Manassés, Zebulon, Naftali, Azer e Dan, tribos do norte. Tá? Levi não tinha território fixo, cuidava só das coisas espirituais. As tribos centrais, Benjamim e Simeão. As tribos do sul, Judá, Ruben e Gade. A ocupação de Canaã, a gente tem na narrativa bíblica a partir de Josué, como que acontece essa ocupação, o povo entrando em Canaã, destruindo Jericó. Depois tem o estratagema dos gibeonitas, depois tem a cidade de Ai, e eles entrando ali na terra prometida conforme Deus havia orientado. As descobertas arqueológicas têm comprovado que toda essa ocupação de Canaã foi real e aconteceu de fato. Tá? Daí temos um período de transição, que é o período dos juízes, onde Deus levantava líderes como Otniel, Sansão, Débora, Samuel, para ser um líder espiritual e militar durante algum tempo. Tá? Depois o povo pediu um rei e veio, então, a monarquia. Beleza? Que eu vou dividir em monarquia unida e dividida. Beleza? Formação de Israel como nação, aliança do Sinai. Deus fez uma aliança lá com Moisés. Depois lei e ordenança. Deus deu a lei para o povo seguir e ser diferente dos demais. Depois, houve o tabernáculo como centro religioso móvel, né, que era montado e desmontado com filhos de Arão, né, os meraritas, coatitas e gersonitas, cada um cumprindo uma função no tabernáculo, tá, numa estrutura tribal. E depois, no período da monarquia, Deus permitiu que Salomão construísse um templo fixo, já não mais móvel. Embora Davi também tenha tentado construir, Deus não permitiu, porque suas mãos eram sujas de sangue. Ele havia matado muita gente nas guerras. Já Salomão, Deus deu paz para ele não precisou lutar com ninguém. Muito bem, aqui nós temos um resumo do reinado de Saul, do reinado de Davi, do reinado de Salomão, depois eu mando para vocês. Tá? O reino dividido, Israel e Judá, já disse, né? O reino de Judá, o reino do norte é Israel, a capital é Samaria, 10 tribos ficaram lá. O reino do sul é Judá, a capital é Jerusalém, e nós temos então Judá e Benjamim, que ficou para trás, para baixo. Tá? Israel e Judá. O povo judeu foi levado cativo para a Babilônia no ano 586, 587 a.C., tá? Por Nabucodonosor. Depois, sai o domínio babilônico, vem o domínio medo-persa com Ciro, tá? E aí a gente vê, por exemplo, Zorobabel, Esdras, Neemias, já nesse período sendo liderado pelos persas, a rainha Esté. Ok? Princípios essenciais da religião de Israel: monoteísmo, aliança, a lei, o culto centralizado. Tá? Então, tudo isso aí era uma característica da religião de Israel, que diferenciava das demais. Então, o fato de ser monoteísta já diferenciava um Deus só. Todos os outros povos ao redor tinham muitos deuses. Ritos, festas e instituições religiosas. Durante o dia a gente vai destacar melhor essas festas aqui, da Páscoa, do Tabernáculo, tá? Dos pães asmos, etc. Tá? Muito bem. Pessoal, para concluir, então, essa primeira parte aqui, tá? A Bíblia, ela é uma fonte inestimável para compreender o mundo antigo, suas culturas e sociedades. Ela é consultada como fonte histórica. Quem vai fazer história aí, ou já fez, sabe que a cultura dos hebreus é consultada por meio da Bíblia. Tá? Um impacto cultural muito grande. O Ocidente todo tem uma moral, pelo menos em teoria, judaico-cristã, e essa moral judaico-cristã vem dos escritos bíblicos. Tá? E conhecimento religioso, né? Então, a gente conhece o judaísmo, o cristianismo e parcialmente o islamismo por conta dos relatos bíblicos, da cultura lá do Oriente, né? Pessoal, a Bíblia foi um dos livros mais combatidos, mais perseguidos,
tá? E já foi comprovado as suas profecias, o cumprimento das suas profecias, várias delas, outras estão se cumprindo. A veracidade histórica em alguns relatos, geográfica. Então, é um livro que merece ser defendido. Muita gente morreu para que eu pudesse aqui estar falando, estudando sobre a Bíblia. Então, valorize o seu exemplar da Bíblia Sagrada, leia, estude, tenha ele perto de você. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Quero terminar isso aqui, pessoal, porque nosso editor também fala para a gente falar dos impérios mundiais, tá? Eu vou concluir isso aqui, daqui a pouquinho a gente vai ter aula aí com o pastor Anderson Predes, capelão do Exército Brasileiro, tá? Para falar um pouquinho sobre capelania, ok? Pessoal, então, sobre essa estátua aqui é a estátua que está lá em Daniel, no capítulo 2. Vocês devem lembrar desse evento, né? Daniel 2. O rei Nabucodonosor teve um sonho que o deixou perplexo, era o sonho dessa estátua, e aí ele tinha os sábios, né? Os magos, sátrapas, que eram os jovens mais inteligentes das cidades que ele havia derrotado. Ele reuniu todos esses magos, tá? Esses sábios, e falou o seguinte: olha, é o seguinte, eu tive um sonho, eu estou perturbado com esse sonho, não sei o que significa, e eu quero que vocês me digam o que significa esse sonho. Aí os sábios, que eu acho que eram 120 aproximadamente, falaram: ok, rei, fala para nós o que o senhor sonhou, que a gente vai dizer o significado. Aí o rei falou: não, vocês vão me enganar. Como eu falei que vou matar vocês se vocês não me derem o significado exato, óbvio que quando eu falar o sonho para vocês, vocês vão inventar alguma coisa, e eu não vou saber se é verdade ou mentira. Então é o seguinte, para eu saber realmente que vocês não estão mentindo, vocês vão ter que dizer para mim o que eu sonhei, e ainda me dizer o significado. Pessoal, olha que loucura. O rei queria que ele dissesse para ele o que ele sonhou e o significado do que ele sonhou. É um absurdo, né? Pois é. Só que Daniel teve esse significado. Daniel pediu alguns dias para orar, orou, e Deus revelou para Daniel o que Nabucodonosor tinha sonhado. Tá? Então, o Nabucodonosor reuniu o povo, perguntou: Daniel, o teu Deus te mostrou? Ele falou: sim, o Deus dos céus me mostrou o que o senhor sonhou lá no secreto do seu quarto, da sua câmara. Tá? E aí, Daniel dá a interpretação para ele: tu sonhou uma estátua terrível, grande, ameaçadora, etc. A cabeça era de ouro, braço e peito de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro e pé de ferro e barro. Foi isso ou não foi, rei? E o rei falou: sim, foi. Pois é, e de repente veio uma pedra que não foi tirada com mãos humanas, uma pedra grande, atingiu o pé da estátua, e toda a estátua ruiu e virou pó. E dessa pedra que atingiu o pé da estátua, ela cresceu e virou uma montanha, e essa montanha encheu toda a terra. Foi isso ou não foi isso? E o rei ficou perplexo, porque talvez nem ele lembrava os detalhes do sonho. E Deus mostrou para Daniel. Você pode dar uma glória a Deus aí por isso? O que acontece? Deus revelou o que o rei sonhou. E esse sonho, tá? Ele demonstraria os impérios que viriam, tá? E aí isso aqui, pessoal, para quem vai fazer a prova, tem que estar no automático isso aqui já, tá, pessoal? A cabeça de ouro é o Império Babilônico. A cabeça de ouro é o Império Babilônico. O Daniel falou: a cabeça de ouro és tu, ó rei, tá? Império da Babilônia, mas vai já passar. Depois de ti vai vir outro império, menor que o teu, menos glória do que o ouro, é a prata, que é o império da coalizão dos medos e dos persas, tá? Onde tem o rei Dario, o rei Artaxerxes, tá? O rei Assuero, né? Então são reis da parceria que houve entre os medos e os persas. Eram dois povos que se uniram para vencer os babilônicos, tá? A gente vê essa transição do babilônico para o império medo-persa, pessoal, lá com o rei Belsazar, acho que é Daniel capítulo 5, né? Que ele viu uma mão escrevendo na parede, Daniel já estava velho, e interpreta para ele o que estava escrito na parede: pesado foste, achado em falta. Né? E aí, ou seja, o Daniel falou da estátua e o Daniel viu a transição do ouro para a prata. Aí ele viu o momento em que os medo-persas tomaram o Império Babilônico, e é nesse contexto do Império Medo-Persa que a gente tem Neemias, que a gente tem Esdras, que a gente tem Esté, tá bom? Era já o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa acaba o Antigo Testamento. Quando o Novo Testamento começa, lá no Novo Testamento a gente vê que o império que estava comandando tudo no Novo Testamento era o Império Romano, tá? Então perceba que nos 400 anos em que houve o silêncio, né, que nós chamamos, o império que esteve predominante foi o império de cobre ou de bronze, que é o Império Grego, que é o Império do Xandão. Ou, desculpa, pessoal, falar Xandão. Do Xandinho, né? Ou do Xande o Grande, Alexandre o Grande, né? Do Alexandre o Grande, beleza? O Alexandre o Grande, ele queria dominar sobre todos os povos do mundo, e ele, Filipe da Macedônia, pai do Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, ele definiu que a melhor maneira de você
dominar sobre todo mundo era por meio da língua. E aí ele obrigou todos os povos a falar a língua grega. Tá? E aí, como todo mundo fala a língua grega, por isso no Novo Testamento, tá? O império que comandava o Império Romano, mas alguns historiadores chamam o Império Romano de Império Greco-Romano, porque a cultura era, o domínio político era romano, mas a cultura, a língua, a mitologia, a filosofia toda era grega. Tá? Por isso que a treta do Novo Testamento ali, judeus e gentios, é essa treta aqui da cultura. Tá? Porém, essa difusão da língua ajudou demais. Você já pensou se Paulo, nas viagens missionárias, em cada cidade que ele chegasse, ele tivesse que fazer um curso de idiomas, ia demorar muito para o evangelho se propagar. Mas ele não precisou fazer curso de idiomas, porque quando ele chegava em Tiro, Sidom, né, na região da Galácia, na primeira viagem missionária, né, Antioquia da Psídia, depois na segunda viagem missionária ele vai para a Europa, Corinto, Atenas, Tessalônica. Em cada cidade dessas que ele chegava, ele não precisava fazer um curso de idiomas, porque em todos os lugares falava o idioma grego. E quem espalhou o idioma grego e obrigou todo mundo a falar grego? O Xandão, quer dizer, o Alexandre o Grande, tá? Alexandre Magno. Então, esse espalhamento da língua grega ajudou demais a difusão do evangelho. Então, Alexandre o Grande não sabia, mas ele estava fazendo um serviço para a propagação do evangelho, ok? E o Império Romano, então, é a perna de ferro, e o pé de ferro e barro, nós não sabemos o que é, tem teorias para esse pé de ferro e barro, né? Alguns dizem que é a União Europeia, eu não vou entrar aqui nesses prognósticos, tá, pessoal? Por que alguns dizem ser a União Europeia? Porque é o bloco econômico mais forte, mas ao mesmo tempo eles são desunidos, tá? Por conta das mágoas da guerra, tá? Franceses não gostam de ingleses, que não gostam de alemães, isso, aquilo. Então, são fortes, mas são desunidos. Ferro e barro nunca podem se unir. Enfim, estou só falando aqui de abstrações, né? O fato é que esse último império, que tentará ser o último império dos homens, né? Será atingido por uma pedra, tá? Que pedra é essa? Eu creio que é a mesma pedra que Mateus 16 disse, né? Jesus disse, sobre esta pedra edificaria minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá? Paulo diz que todos viviam da mesma pedra, e a pedra era Cristo. Tem várias referências, né? Pedro falou que a pedra que foi desprezada pelos construtores veio a ser a principal pedra de esquina, beleza? Principal pedra de esquina. Então, pedra, só pode ser Cristo, essa pedra do governo do reino de Deus, destruirá a estátua que representa o governo dos homens. Passou o Império Babilônico, passou o Império Medo-Persa, passou o Império Grego, passou o Império Romano, passará o Império final. E lá no Apocalipse nós temos uma voz que brada e diz: e eis que todos os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Todos os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele é o verdadeiro Rei dos reis e Senhor dos senhores.